E esse tema do qual queremos tratar agora, um tema muito polêmico, é o aborto. E para falar conosco sempre no quadro Seu Advogado, o nosso querido doutor Irlan Mello. Estava com saudade de você, Irlan, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Bem-vindo, né? Obrigado. Bem-vindo de volta, né, Irlan? É o nosso primeiro encontro depois, né, da viagem. Está tudo bem com você, a família? Graças a Deus. Fez boa viagem? Graças a Deus, tudo tranquilo. Tá bom. Bom, Irlan, o que a nossa Constituição fala a respeito do aborto, ou se fala? Na verdade, pastor, telespectadores, a nossa Constituição, ela garante o direito à vida, sem distinções. Então, ela prevê que a vida começa a partir da fecundação do espermatozoide no óvulo. Ou seja, a partir desse momento, o embrião ele tem todas as proteções legais, que nós chamamos no direito do nascituro. Então, todos os direitos civis que uma pessoa humana tem, o embrião também passa a ter. Então, a Constituição protege, é uma das formas que nós temos também de garantir o direito à vida. Então, quer dizer que hoje, pela Constituição, vale dizer isso aqui, frisar muito bem, o aborto é um crime. Sim, não somente pela Constituição, mas também pela legislação ordinária, né, que a gente vai falar sobre isso também. O Código Penal também prevê punições tanto para a pessoa que se submete ao aborto quanto aquele que pratica o aborto. O que estão tentando fazer é criar uma outra lei para mudar isso na Constituição? O objetivo, pastor, é de você tentar alterar o Código Penal, né? E descriminalizar ou despenalizar, porque eles usam essas duas expressões, porém nessas duas expressões o objetivo é um só, que o aborto possa ser feito de maneira livre e sem nenhuma consequência penal. E a gente tem mais uma outra pergunta aqui para você, Sim, Irlan. Quais são as consequências, então, legais para essas mulheres aí, né? Ou mulheres, ou todos aí envolvidos que cometem o aborto? Pois é, as consequências legais, no caso, por exemplo, né, das mulheres, elas respondem criminalmente, elas têm um risco de uma pena de 1 a 3 anos. No caso do médico que pratica, né, ele tem uma pena muito aumentada de 3 a 10 anos. Se houver risco, essa pena pode chegar até 28 anos, dependendo do tipo de sequela que aconteça. Se houve, por exemplo, uma situação de morte por conta de um procedimento mal feito. Ou seja, a nossa legislação, ela proíbe o aborto. Certo. Né? Então, existe lá, nós temos lá o Código Penal, está lá no artigo 124 até o artigo 127. Nós podemos ver que tem a criminalização do aborto. Não, mas deixa eu entender. Pois não. A Constituição defende o bebê, né, o nascituro, e estão tentando mudar o Código Penal, não seria uma coisa inconstitucional? Não, o que acontece? A legislação, a Constituição é a lei maior. Mas o Código Penal, por exemplo, nós temos situações, inclusive, que são excludentes de pena. Por exemplo, tem duas situações específicas. A primeira, o aborto ele é ilegal, porém ele é permitido. Em quais circunstâncias? Por exemplo, para se salvar a vida da mãe. Se houver uma situação onde possa se salvar a vida da mãe e para isso haja essa necessidade, né, de se fazer o aborto, então isso é uma excludente de culpabilidade, de penalização. Outra situação, gravidez resultante de estupro. Também o Código Penal prevê, lá no artigo 128, inciso 2, que nesse tipo de situação também você tem autorização de fazer o aborto. E também, recentemente, nós tivemos um caso no Supremo Tribunal Federal, onde foi permitido o aborto numa situação onde o feto era anencéfalo, ou seja, ele não tinha o cérebro e a partir daí a vida ficou definido pelo Supremo que não haveria viabilidade na vida deste embrião, desse nascituro. E a partir desse momento autorizou-se a interrupção da gravidez. Então, é uma regra geral, porém contém exceções. Entendi. É isso aí. Então, doutor Irlan, temos mais uma outra pergunta para o senhor, para a gente responder aqui, para o senhor responder. Quais foram as mudanças mais significativas que ocorreram nos países que despenalizaram o aborto? Boa pergunta, pastor. É interessante que a gente possa ver o seguinte, se você fizer uma pesquisa nos países que despenalizaram ou descriminalizaram o aborto, você vai perceber um aumento significativo nos problemas psíquicos relacionados às mulheres que participam desse procedimento. Você vai perceber também que houve uma banalização do procedimento, ou seja, por qualquer motivo, sem nenhuma circunstância, aí as pessoas, as mulheres estão
participando do aborto, às vezes por um capricho, porque não querem engravidar. E ou até a alteração do próprio corpo. Existe isso, né, também, existe isso também. Na prática. E aí você vê uma banalização. O que acontece? A partir desse momento, aí nós vamos ver o seguinte, há um aumento dos casos. Se você for, mas tem algum aspecto positivo? No caso do aborto clandestino, acontece muitas mortes em relação às mulheres, né? Mas no caso do aborto legalizado, pode não acontecer tantas mortes, mas tem vários problemas psíquicos. Existem também a questão do aumento do número de casos, que não necessariamente seria um aborto. Na verdade, o que acontece nesses países? Você pode tomar a decisão em relação a um outro ser que você, teoricamente, você seria responsável por ele, por guardar e zelar dele, mas na verdade você é responsável por matá-lo. Quer dizer, é algo totalmente inconcebível e à luz da palavra de Deus também é algo que não deve ser feito, né? Na pergunta da Carol, ali falando sobre as consequências para a mulher que pratica o aborto, aí você falou da mulher, do médico. Agora, tem alguma coisa prevista, como se provar, por exemplo, o companheiro, o marido, o namorado que paga, que financia, que se torna cúmplice ali daquele ato? Né? Sim, é uma boa pergunta, né? Num caso de... Agora, nós vemos uma coisa interessante, pastor. No Brasil, são pouquíssimas ou muito raras as condenações criminais pela prática de aborto. É difícil comprovar? Não é que é difícil comprovar, até se comprova. O problema, a questão maior é, uma vez comprovado, a justificativa médica não era necessário. Aí você tem essa questão de laudos médicos e tudo mais. Outra coisa, falta de você levar isso ao conhecimento da autoridade policial também é um problema que acontece. Agora, por exemplo, se conseguir comprovar que esse aborto ele foi ocasionado por uma instigação do parceiro, né, do suposto pai, do companheiro, é possível sim que ele seja um partícipe desse crime e a partir daí ele possa ser penalizado também. Ok, boa. Tem mais uma pergunta aqui pro senhor. Se o Ministério da Saúde aí, ele tem poder para legislar sobre o aborto. A gente teve até uma polêmica recente sobre a anencefalia. Eu acho que Isso. Fala tudo pra gente. Olha só, recentemente o Ministério da Saúde ele lançou uma portaria 415, e essa portaria lançava valores para o procedimento do aborto via SUS, no valor de R$ 443. Foi uma portaria muito polêmica, vários políticos se levantaram, começaram a fazer uma campanha e, passado uma semana, o que aconteceu? O Ministério da Saúde revogou essa portaria, com outros tipos de argumentos, mas acabou que revogou. O que acontece no nosso país? No nosso país, nós temos a legislação. O pastor Jean falou muito bem aqui de uma circunstância onde a Constituição diz algo, mas na prática acontece outro. Nosso país, a gente costuma dizer sobre essa questão da lei que pega e a lei que não pega. Nestas questões onde a lei, entre aspas, não pega, o que acontece? Órgãos, controladorias, começam a legislar no local do próprio legislador, que seriam os nossos políticos, e aí a partir daí começam a tomar decisões. Foi isso que aconteceu, por exemplo, no caso das uniões homoafetivas. A legislação ficou fraca, os políticos não se posicionaram e aí o que aconteceu? Um órgão, CNJ, acabou por autorizar e a partir daí ficou tudo autorizado. Quer dizer, uma legislação onde nós vemos em vários países que precisa precisa se passar pela Casa Legislativa, no Brasil foi diferente. No Brasil um órgão já definiu e ponto final. Então é por isso que nós precisamos ficar atentos, porque existe uma legislação e nós não podemos deixar que órgãos, que o Ministério da Saúde ou através de decretos se legisle algo que já está previsto como crime. A arbitrariedade nesse caso, e esses órgãos poderiam até ser punidos também, né? Sim, com certeza. Conforme os moldes da lei. Por isso que a gente precisa de uma atuação forte, inclusive do Ministério Público. Eu quero lembrar que esse ano é ano de eleição, né? Em outubro nós temos eleição e você vai nos ver lembrando aqui da eleição, lembrando você da eleição até o dia da eleição, porque nós não podemos continuar com a situação do Brasil do jeito que está. E nós vamos mudar isso por meio de oração, mas também na prática por meio do voto. Isso, fazendo. Bom, eu queria fazer uma pergunta, porque todas as pessoas que defendem o aborto, ou se não todas, quase todas, elas usam
o mesmo tipo de argumentação, alguns já foram ditos aqui, alguns argumentos, a questão da mulher ter autoridade sobre o seu próprio corpo, valendo dizer aqui que o bebê não é uma extensão do corpo da mulher, é um outro ser vivo que está ali dentro, né? Mas uma argumentação que as pessoas usam muito é sobre a questão da criminalidade. Eu vi isso está no YouTube para quem quiser ver, e eu vou dizer aqui o nome porque eu não tenho problema nenhum com isso. Eu vi uma palestra do Edir Macedo, que é o presidente da Igreja Universal, e me chocou muito um pastor defendendo o aborto. E nesse vídeo o Edir Macedo defende o aborto, né? Então aí, se o conceito do Edir Macedo para mim, para ele não interessa, né? Mas eu estou dizendo aqui porque eu sou livre para dizer. Se o conceito dele para mim estava aqui, quando eu vi esse vídeo, desceu, foi lá para o chão, para o ralo, acabou. Porque um homem que se diz um homem de Deus, que se diz pregador da palavra de Deus, defender... Prega a vida. Não, diz que prega a vida, né? E defender o aborto, e aí a argumentação dele tem a ver com a minha pergunta agora. Sim. Porque ele fala assim no texto, no vídeo dele, se não tirar esse vídeo na internet, né? Ele fala assim que é melhor você ter um aborto do que você ter uma criança depois na rua que vai virar um pedinte de rua, um menino de rua, né? Entre linhas. Nas entrelinhas vai virar depois um criminoso, um bandidinho. Então, né? Mata, né? Ele não disse exatamente com essas palavras, mas a intenção foi muito bem essa. Ele até disse no texto, no questionamento vídeo, indutivo para essa decisão, né, do aborto. E ele disse até que a mãe dele tinha feito não sei quantos abortos, etc, etc. Bom, o aborto pode, de fato, pegando essa fala do Edir Macedo, que eu sou contra, essa fala dele, o aborto pode reduzir a criminalidade no país, como muitos pensam, inclusive ele? Sim. Vamos lá. A legalização do aborto, ela não vai diminuir a criminalidade. Eu já disse, a princípio, que uma vez que você tem raríssimas decisões de condenação do aborto, então não vai reduzir a criminalidade. Mas o que vai reduzir a criminalidade? Vai reduzir a criminalidade a fé e a educação. Sabe por quê? Porque um país onde a fé cristã está em primeiro plano, você percebe o quê? Que há uma redução, sim, da criminalidade. Por quê? Porque pessoas que têm valores cristãos, pessoas que são educadas para defender a vida e não defender a morte, esses tipos de pessoas, o que acontece? Eles também vão respeitar o direito do nascituro. É uma pessoa que está sendo desenvolvida dentro de si. Ou seja, outra pergunta também, pastor, que as pessoas fazem, outro argumento, eles dizem que o aborto é uma questão religiosa. O aborto não é uma questão religiosa. O aborto é uma questão de direitos humanos. O aborto é uma questão civil. O aborto é uma questão constitucional. Nós não precisamos utilizar a Bíblia, apesar de ser o nosso manual de fé e prática, e ela defender a vida, mas independente da vida, da Bíblia, nós temos também a nossa Constituição, nós temos os valores humanos e os direitos humanos que também garantem o direito à vida, ou seja, descriminalizar ou despenalizar o aborto não quer dizer que vai diminuir a criminalidade. Pelo contrário, nós vamos autorizar a criminalidade. Deixa eu fazer um adicional pois aqui. Pois não. Os Estados Unidos foi sempre um país muito próspero porque construíram a nação baseada em princípios cristãos, né? O Evangelho foi a base daquela nação durante muitos anos. E os Estados Unidos, isso eu não estou dizendo aleatoriamente isso, é conhecimento de causa. Eu tive a oportunidade de conversar com um juiz federal nos Estados Unidos que também é pastor. E ele me disse assim, olha, nós perdemos a batalha, nós, nação americana, ele dizendo para mim, perdemos a batalha quando nós aprovamos o aborto e o casamento homoafetivo. E aí, hoje, os Estados Unidos, estado de que está, sofrendo crise atrás de crise, situações terríveis, porque perderam, né, o rumo. Se o Brasil for para o mesmo caminho, nós vamos sofrer consequências, porque o nosso compromisso não é só com o cidadão ou só com governos, é com o próprio Deus. Por isso, população brasileira, muita atenção em quem você coloca no poder. Só isso que eu queria dizer. Doutor Irlan, muito obrigada. De nada. Sempre uma aula. Semana que vem você está aqui de volta, né? Se Deus quiser. Enquanto marcado. Assim, certo? E vamos continuar com essa campanha, que o aborto é crime. É isso mesmo.